Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Me perdoe, não é programação, é desenvolvimento de sistemas, né? Programação é outro curso, tá bom? Então, programação e desenvolvimento de sistemas, né? Aí nós estamos na sequência do jogo adivinhação, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui no nosso sexto encontro, na verdade. Essa aula aqui é continuação da aula anterior que a gente teve contato aí, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, Luana. Bom dia, Maria. Maria tá na sala hoje, Luana. Bom dia a todo mundo aí. Vamos conectar aqui de novo. Parabéns, Maria. Faz tempo que eu não te vejo. Tá fugindo de mim, né? Eu vou aí, você não tá aí. Então bora lá. Nós estamos na sequência lá do nosso jogo de adivinhação. Jamais, Maria. Nós estamos na nossa sequência de jogo de adivinhação. A aula passada eu não quis dar continuidade aí com a turma, porque a gente estava em poucos alunos aí na sala e para a gente não perder a sequência, eu fiz outra sequência aí de jogos com eles, do Pac-Man. Depois a gente vai dar continuidade nesse projeto nosso aí. Mas por enquanto a gente volta aqui, estamos aqui na nossa programação, nosso plano de aula, que é o joguinho de adivinhação, que está dentro do plano e que tem uma sequência ali de conceitos importantes que a gente precisa aprender, tá? A gente precisa ver questão de loops, repetição, né? Os laços ali. A gente tem as condições que a gente viu nas aulas anteriores e a gente vai dar continuidade a todo esse processo aí, juntando todo esse conteúdo, esse conceito que a gente aprendeu, tá? Então, vamos rever de novo essa aula porque ficou perdida aí nesse tempo aí que a gente ficou longe, né? A gente viu algumas questões de loop, de condições nas aulas anteriores, tá? Conceitos básicos aí. E nessa aula vamos testarmos aí esses condicionais aí, if, elif e else, e mais algumas condições aí de laço, de range, né? For, while, essas questões de laços também, mais umas questões de variáveis e vamos testar na prática isso, tá bom? Então aqui está o nosso código, para rodar as tentativas de adivinhação, é um código bem simples, né? A gente vai fazer testes de repetições aqui agora, testes de acertos de números, né? Adivinhando alguns números. O sistema, o programinha vai gerar esses números automaticamente para nós, né? Através do random ali, do rendit, tá? Então a gente tem uma variável chamando ali uma função, a gente importou essa biblioteca random, né? Tá? Então a gente vai fazer isso nessa aula de hoje. Então daqui a pouco eu vou colocar o código aí para vocês, né, economizarem tempo aí na digitação de vocês. Mas por enquanto a gente vai passo a passo aí, e eu gostaria que vocês abrissem o VS Code de vocês e fizessem as tentativas aí desses códigos aí, tentando aí fazer rodar aí na máquina de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, levanta aí a mão aí, escreva no chat aí, a gente vai parando e vai fazendo junto. A gente já tinha começado a fazer isso, só que a gente parou, então a gente decidiu começar de novo. Então, o primeiro bloco a gente vai importar ali o random, né? E vai declarar uma variável ali, underscore, né? Número underscore secreto. Recebe ali random reddit, uma sequência de 1 a 10, né? Lembrando que o número 10 ali, ele vai guardar, né? Então, ele não vai, no caso, ser contado ali o último número, tá? Nessa sequência ali, chamando dessa maneira. Dentro do bloco 1, né, o que o random faz? Ele é usado para gerar números aleatórios. Né? Então a gente vai importar essa biblioteca, tem que importar ela no teu VS Code aí, né? Então você vai lá, adiciona a pasta, né? A gente já fez esse trabalhinho antes, todo mundo sabe fazer. Cria o nome lá, jogo de adivinhação, né? .py. E vamos criar essa página nossa dentro de uma pastinha nossa lá, a pastinha de vocês já devem ter aí. E a gente dá um nome para isso e importa-se primeiro o random, né? E depois a gente faz a sequência ali. Reddit, né? Então, de 1 a 10 ali, sorteia o número de 1 a 10. E o jogador não sabe que esse número, qual é esse número, né? Esse que é o desafio, tá bom? Então, essa aí é a ideia do nosso joguinho aqui, tá bom? No bloco 2 ali, nós vamos fazer os contadores. Então, nós temos duas variáveis, né? Uma de tentativas, de total de tentativas e uma só de tentativas, né? Então, eu tenho uma variável total, underscore d,
underline, underscore, tentativas, né, recebendo 3 e tentativas recebendo 0, né? Tá ok? O que esse passo faz, né? Os contadores de limites. Eles definem ali que o jogador tem 3 chances, 3 tentativas, né? E a variável tentativa começa em 0 e será somada a cada jogada. Então, a cada tentativa do jogador ali, né? Do usuário, ele vai acrescentar mais 1. Quando chegar no 3, ele dá o break, né? Passo 3 ali, laço de repetição usando o while, né? Então o while, ele pega a variável, verifica a condição da variável, se ela é menor do total de tentativas e executa essa variável, ok? Até aqui tranquilo, turma? A gente já viu isso, né? Só estamos revendo. Então, enquanto ainda houver tentativas disponíveis e o jogo continua, ok? Então ela verifica as condições. Enquanto houver tentativas ainda né, disponíveis, ela vai verificando e vai executando as tentativas. O laço roda até o número máximo de tentativas, que no caso seria 3, até o jogador acertar. E daí ele tem o break. O break é a parada ali da sequência do jogo, né? A execução do bloco, tá ok? Bloco 4, ele entra ali, né, a entrada de dados e conversões, né? Lembra que a gente tratou na primeira aula nossa que a gente precisa tratar, né, string de int, né, de inteiro, de número de texto. Então, essa variável aqui chute underscore str, né, string, ela recebe uma entrada do usuário, né, uma input, uma função input, tem um texto ali na tela, digitado ali pelo sistema, pelo aplicativo, pelo software, pelo código, digite o seu número. Então ela recebe e guarda essa informação na variável shoot underscore str. E nós temos uma outra variável, shoot, que recebe a variável shoot underscore str, só que já convertida para número. Ó, nós temos ali uma função int, abre parênteses e recebe a variável shoot underscore str. Então nós temos em cima uma entrada de usuário pedindo um número para o usuário, guardando esse número nessa variável shoot underscore str. Depois nós temos uma outra variável recebendo essa variável shoot underscore str, só que convertendo ela para número. Tranquilo até aqui, turma? Vamos me respondendo aí se está tudo certo. Acredito que está tranquilo, que vocês são tudo inteligentes aí. O Luiz está na sala hoje aí? Luiz, o Júlio. Quem mais está aí comigo? O quarto bloco. Que ridículo, faltou. Que coisa feia fazer isso, né? Faltar a aula do professor. Tá louco. Ele tá acessando de casa, eu acho. Ou tá vendo da minha máquina aqui. Aquele piá é fogo na roupa. Tá dormindo, Maria? A Luísa deu risada, né, Luísa? O bicho é hacker. Eu vi ele mexendo na minha máquina ali. O bicho é fogo. É, Luiz. Cadê o Luiz? Se o Luiz ouvir depois esse vídeo aí, essa aula gravada aí, ele vai dar risada. Tá dormindo, né, Maria? Com certeza. Vai estar preocupado com a gente, nada. Então, bloco 4. Que nem eu falei na sexta-feira passada para vocês. Acho que tinha 4 ou 5 alunos na sala. Falei, o que vocês estão fazendo aqui com esse frio? Os outros estavam tudo dormindo de boa, né? Não é fácil, né, Maria? Essa vida nossa, acordar cedo aí, né? Essa vida de vocês, de estudantes aí. Então tá, bloco 4, entrada de dados e conversão, né? Recebe o número digitado lá com texto string, foi isso que eu expliquei para vocês. Aí converte esse outro número em números, né? Com a função int ali. Tá ok? Bem tranquilo então.
Então aqui o bloco lógico de comparação, né? Então aqui a gente tem as condições lá que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, né? Então nós temos aqui o if, o elif e o else, né? Se não se e se não, né? Como o nosso computador ali, a nossa máquina, o VS Code, está trabalhando com a linguagem de programação Python, ela não entende, né, o nosso português, o se, o se, o se não, a gente usa a tradução que é a língua que ela entende, o inglês, né, o if, o elif e o else. Então a gente vai usar if, se a variável chute, né, for igual ao número secreto, ela vai verificar isso. É verdade isso? É igual ao número secreto? Então a gente tem uma função de printar, de escrever na tela, ela vai escrever uma mensagem, você acertou. Então ela já caiu na primeira condição, acertou o número, ela já cai na primeira condição, já escreve a mensagem, você acertou, e dá o break para o nosso programinha aqui, o nosso joguinho, ok? Mas não é o número secreto, não é igual. O que ela faz? Pula para a próxima condição. A próxima condição verifica, né, o elif verifica a mesma variável, chute, só que verifica se o número é maior que o número secreto, né? Então, se o número maior que o número secreto, vai dizer assim uma mensagem, a função print, vai printar na tela uma palavra, uma frase, vai escrever na tela assim para o usuário, você errou, o seu chute foi maior. Então, se o número, né, vai verificar essa condição, e se não for essa condição, né, se for menor, ele pula essa condição aqui e vai para outra. A outra condição, ela encerra o nossa condicional aqui, o nosso laço, tá? Então ela verifica else. Então assim, verificou a primeira, verificou a segunda, não é a primeira, não é a segunda, cai para a terceira, ela já encerra, ela não verifica mais nada. Ela escreve a mensagem na tela, você errou, o seu chute foi menor, tá? Porque a última condição aqui, o else, ele não precisa verificar nada. Ele só precisa entender que a primeira condição e a segunda condição não foram atingidas como verdadeiro, então ele só dá o concluído, o resultado final ali que a gente já declarou que o número chute é menor, né? Tá ok? Se a gente tivesse que verificar outras condições, a gente ia ter que colocar mais elif aí no meio do nosso código, tá? Aí, tudo bem? Então a gente tem três condições verificadas aqui usando elif, if, elif e else, tá? A gente vai usar isso no nosso código também. O que esse bloco faz, né? Essa lógica de comparação faz, usando if, elif e else. Então compara o chute com os números secretos lá. Então usa o if para verificar se acertou, usa o elif para verificar se chutou acima do número, ou usa o else para quando o número for menor, ok? E quando a gente usa for, né, com range, tá? Então a gente vai ver aqui agora, vamos ver o código quando a gente usa o for junto na tentativa aqui de fazer um laço de repetição. Então nós temos ali for, usando o laço, né, de repetição, uma variável tentativa e usando o range, né, a range de 1 a 4. Tá? Então chute vai receber uma conversão de string, né? Então, uma entrada de usuário aqui, né? Então, a variável chute vai receber uma entrada do usuário já convertida, já, né? Com a função int ali, convertendo em número. Então, a mensagem vai aparecer ali, tentativas, né? E digite o número. Então, vai digitar o número ali e vai guardar essa informação. Aí a gente entra com o if, se, né? If, chute, for igual ao número secreto, vai escrever na tela acertou e já vai brecar o código, né? Se não, vai verificar mais uma condição, chute é maior que o número secreto, vai escrever uma outra mensagem, maior que o número secreto. Se não, vai escrever uma mensagem final menor, o teu número é menor, né, que o número secreto. Menor que o número secreto, ok? O que acontece aqui dentro, então, desse laço aqui? Range aqui gera, né, número de 1, 2 e 3. Lembrando que quando a gente usa range, né, o último número ele guarda na memória, então ele não conta. Por isso que está ali aparecendo 1, 2 e 3. E por isso que a gente tem que usar 4. Tá? Se a gente usasse outro tipo de chamar, de contar esses números aqui, a gente poderia contar
até 3, de 1 a 3, né? Ou colocar 1, 2, 3 entre colchetes ali. Mas não, a gente usou o range, então o range guarda o último número na memória, então a gente não consegue utilizar ele. Então toda vez que você for usar, eu quero usar até 10, professor. Então eu tenho que colocar 11, né? De 1 a 11, porque o último número vai ser guardado para o sistema. O que aconteceu dentro aqui? Usamos o range, depois usamos um loop de rodada automática, o número de vezes desejado, né? A range aqui, a repetição, é útil para loops com quantidade de repetição conhecida, né? Tá bom? Então esse que é o propósito desse loop de repetição. Então eu vou colocar o código para vocês aí, para vocês rodar. Não sei se vocês tiveram tempo aí de digitar enquanto eu estava falando, mas eu vou colocar aqui agora no mural para vocês, ou no mural melhor. Eu ia colocar no chat, mas no chat ia bagunçar tudo. Eu vou colocar no mural lá o código para vocês. Vocês colocam, o código está explicando ali passo a passo o que tem dentro dele. E depois eu quero que vocês sorteiem, usar 5 tentativas em vez de 3 e sortear o número de 1 a 20 em vez de 10. Tá? E mostrar quantas tentativas restam em cada jogada. Vamos tentar fazer aqui então. Vou colocar para vocês lá. Tá lá no Class já, turma. Pegue lá, jogo de adivinhação, lá em atividades lá. Tá aqui, ó. O código, eu quero que vocês copiem lá e façam rodar aí o código aí do nosso jogo. Então aqui tá com anotações dentro do código, tá? Aqui tá o import Randall. Tá escrito, ó, importar a biblioteca Randall que permite gerar números aleatórios. Então tá tudo comentado aqui. Esse aqui é um texto só, né? Exibe a mensagem de boas-vindas do jogador. Aqui nós temos a variável, né? A variável, número secreto, recebendo int lá, ó, inteiro. Recebendo um número de tipo inteiro. Aqui gera um número secreto aleatório entre 1 a 100, ó. Então você pode alterar lá conforme a atividade que eu passei para vocês. Já vou voltar lá na atividade. Eu estou mostrando o código e queria saber se vocês já copiaram aí. Estão rodando o VS Code aí. Tentativas. Eu pedi 5 tentativas lá na nossa atividade. Vocês têm que alterar então. Aqui, ó, define o número total de tentativas que o jogador terá. Início de laço de repetição vai de 1, né, até o total de tentativas, inclusive. Então aqui a gente coloca aqui, ó, total de tentativas recebe mais 1. E a cada rodada ela vai receber mais 1 para fazer o contador aqui, né? De contar quantas rodadas vai acontecer até dar o total de tentativas 3 aqui. Tá? Mostrar qual é a tentativa atual. Aqui essa parte que mostra qual que é a tentativa atual. Aqui pede que o jogador digite o número, né? Então é uma entrada de usuário. Aqui converte o valor digitado string em inteiro, né? Então aqui converte texto em número, converte string para int, para inteiro. Aqui nós temos verificar, né? Aqui verifica se está fora do intervalo permitido, né? Então nós temos uma variável chute, verificando, né, se ela está fora. Você deve digitar o número de 1 a 100. Então verifica, né? Menor que 1 e o chute maior que 100. Verifica essa condição aqui, né? É um código mais complexo daquilo que a gente estava fazendo ali. Aí continua, né? Compara se o número digitado é igual ao número secreto, né? Chute igual ao número secreto. Então, você acertou. Isso aqui a gente viu no código que a gente estava apresentando no slide ali. Eu break se a primeira condição aqui for aceita, for feita. Se não, ela pula para a segunda. Se o chute for maior que o número secreto, acontece isso aqui. E se o chute for menor que o número secreto, né, a terceira condição, acaba aqui. E a última mensagem final aqui é fim de jogo, acabou o jogo. Tá? Rodando isso aqui, a gente tem uma telinha assim, tá? Digitar qualquer número aqui, 5. Opa, o 5 foi lá em cima. Aqui embaixo. 5.
Você errou, o seu chute foi menor que o número secreto. 98, vamos ver. Você errou, o seu chute foi maior que o número secreto, né? E eu tenho mais uma tentativa, eu acho. 56. Você errou, o chute foi menor que o número secreto. Fim de jogo, acabou o jogo. Tá? Então esse é o código aí do nosso joguinho. Quero que vocês façam. E façam a alteração que eu pedi ali agora. Deixa eu só voltar no slide. É esse exercício aí que você tem que fazer. Deixar em 5 tentativas, sortear o número de 1 a 20 só. E mostrar as tentativas que restam a cada jogada. Beleza? Beleza, professor Juliano? Me diga aí. Exatamente, professor Juliano. Semana que vem, eu ia. Tava esquecendo de falar. Semana que vem a gente tem uma avaliação, tá? Semana que vem é semana de avaliação. Até eu queria ver com você, professor Juliano, como que ficou a questão das notas deles, né? Porque eu comecei no finalzinho já do primeiro trimestre. Eu acho que eles já tinham nota, né? Eu nem acabei nem perguntando para você. Tá? Qualquer coisa você me fala aí, se precisar de alguma coisa. Mas a gente tem prova então semana que vem, tá, turma? É revisão e prova. O professor faz revisão e prova. Provavelmente a gente faça a prova na sexta, professor Juliano. Porque eu gosto de fazer uma revisão antes e depois a prova. Aí duas aulas ali é bom. Tá? Uma aula assim que nem hoje já fica meio complicadinho já, né? Tá bom? Beleza, então, entendi, professor Juliano. Tranquilo. E aí, Maria, a turma tá conseguindo fazer aí? Tá todo mundo fazendo ou tão me enganando? Aham. Então, avaliação na sexta-feira aí. Combinei já com o professor Juliano aí. Tá tudo certo. Sexta não, agora não, na outra. Tá bom? Dá tempo ainda. Não, a gente faz revisão antes, certinho. O que que tem nessa sexta-feira? Café da manhã na sexta? Vai ter café pra mim, hein, pra recepcionar eu? Beleza, vou levar alguma coisa assim, com certeza. Aí é bom, hein? Aí vocês acostumam mal, professor. Eu vou querer estar aí direto, desse jeito aí. Veja lá se vocês conseguiram fazer aí o código rodar. Tá todo mundo fazendo código rodar aí? Vocês estão em bastante na sala hoje? A nossa turma é pequena, né? Sim, 4. Hein, Mariana? Como que tá aí? Maravilha, professor Juliano. Maravilha, isso é bom. Super aprovo. O que é, Maria? Não entendi. Vocês são em 10 ou vocês estão em 10 na sala? Deixa eu vou aumentar a minha câmera aqui, quero ver. Ah, vocês estão em 4 só hoje? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vocês estão em 10. Tá certo. Quem que tá conectado aí hoje? Estão fazendo? Estão conseguindo? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou continuar aqui, ó. Então nós temos aqui a função. Vou deixar a tela maior ali para nós. Então nós temos import random, né? Ela importa a função e gera números. A random reddit, de 1 a 100 ali, ela escolhe o número entre 1 a 100 de forma aleatória. O for
é o laço de repetição que conta as tentativas. Input, a gente viu várias e várias vezes, né? Ela coleta a entrada do usuário. Int, converte o texto digitado em números, né? Então essas informações bem importantes para vocês, ó, para a gente ver na prova, provavelmente vai cair na prova. If e else, né? Faz as decisões nos códigos, né? De condicional, lembra que a gente falou? Tem o elif aqui no meio ainda. Continue, né? Pula para a próxima repetição do laço. Então, continue, a gente vai usar bastante aqui no Python para pular para a próxima condição de laço. E o break interrompe o laço quando ele acerta, né? Tá ok? Estão conseguindo aí fazer a rodada que eu pedi, o exercício? Tava dado para vocês ali, né? Não precisava nem digitar códigos. Então a ideia desse jogo aqui, né, é acertar o número secreto lá, como a gente já viu. Quando o programa estiver rodando, temos que digitar o número. O programa dirá se acertamos ou erramos o número. E várias tentativas em níveis, né? E vamos começar definindo esse número secreto mais para frente, né? Então esse slide aqui, na verdade, era da aula passada, porque eu incrementei os slides anteriores aqui agora para a gente mudar, atualizar a nossa aula. Então só o texto mesmo que vai dar uma mudada aqui, mas a questão do conteúdo é o mesmo. Então o usuário digita o número, utiliza a função input. A função input trava o programa até o usuário digitar alguma coisa. Ao apertar Enter, né? Ele recebe esse parâmetro de mensagem, guarda uma variável e o console exibe uma mensagem na tela. Ok? A gente já fez isso, já viu isso. No final do programa, imprimir o conteúdo variável, né? Chute. E o conteúdo será digitado na tela. A gente viu também. Alguns valores, né? Comparando alguns valores, né? A gente viu também o laço de repetição. Aqui são os condicionais que a gente estudou. Se as palavras se, senão, igual não funcionam, né? O professor falou lá no começo da aula, não funciona no mundo Python. É português, a gente não trata português na linguagem de programação. Então temos que respeitar a sintaxe do nosso código. E o nosso código só aceita, né, a linguagem em inglês e algumas palavras, né, que está no vocabulário dela. Então se Python a gente usa o C é if. O igual a gente de comparação a gente chama dois iguais. Então quando a gente quer falar igual a gente tem dois iguais. E o senão a gente chama de else, né? Ou senão se elif. Esse é o resumo da sintaxe que a gente está usando nos nossos códigos aí. If é uma condição, executa o código caso a condição seja verdadeira. E else executa o código caso a condição seja falsa. Só, né, relembrando vocês aí, né? A gente já deu esse conteúdo, é só dando uma retomada aí. Como a gente vai ter semana de prova aí, então já fica já relembrando aí vocês aí essas questões. Aqui não precisa falar nada para vocês desse slide. A gente vai rodar aí o jogo aí que vocês estão fazendo aí. Um erro comum que acontece, a gente já viu na primeira aula, né? Se você digitar um número, não tratar a variável texto, string, não tratar ela, não converter ela para número, a gente tem um erro, né? Não vai acontecer nada. Então esse erro é bem comum acontecer quando a gente está digitando o nosso código, né? O exemplo disso aqui é esse código aqui, né? A gente digitou lá, recebe uma entrada para o usuário digitar alguma coisa, o número. Isso aqui é uma string. E daí a gente fez a condição verificar essa variável recebendo essa informação do usuário, né? Então assim, se a variável chute for igual ao número secreto, escreve você acertou, se não, né, você errou. E sempre vai cair aqui. Por que sempre vai cair no último aqui? Não vai verificar a primeira condição. Exatamente por isso que o professor falou. A gente recebeu uma variável lá em cima que era para ser tratada como número, só que não foi tratada como número, ela só foi recebida como texto. E o programa não vai ler essa variável como número, então vai cair direto para a segunda condição, que é o else. Você errou, tá? Mesmo que você acertasse o número, você sempre ia cair nessa última condição aqui. Por quê? Porque a gente tem que tratar a variável
aqui em cima de texto para número. Como que teria que ficar? Variável chute, recebe, converte para inteiro, toda a entrada do usuário. Beleza? Era isso. Como que tá aí? Vamos encerrar nossa aula, né, queridos? Beleza então, turma? Depois, na próxima aula, na sexta-feira, eu vou ver se vocês conseguiram fazer rodar aí esse exercício. A gente termina, finaliza na sala e já começa outro conteúdo, tá ok? Então, até a próxima. Aquele abraço para vocês. Sexta-feira, tomar um café com vocês aí. Abraço.